aquela leitura da palavra ou pregação, adoração muitas vezes se faz, às vezes até mesmo em silêncio. Muitas vezes o silêncio, em alguns momentos, nós podemos estar adorando ao Senhor, até mesmo sem palavras. Às vezes, num abraço, você adora o Senhor. Num bom dia, você estará adorando ao Senhor. Você, não, peraí, isso não pode. Pode sim, acredite nisso. O Espírito Santo de dentro de você flui. Sabe, um vidro de perfume, imagine isso. Se você abrir, mesmo que ninguém use, mas você só troca de lugar, se você abrir ele, hoje é muito de spray, né? É tipo, né? Você aperta assim, aí ele borrifa, né? Mas, digamos que seja uma tampa de rosca, se você abrir, ele pode estar parado ali, mas você vai sentir um aroma diferente. Poxa, o que está um cheiro diferente? Você, com o Espírito Santo de Deus, mesmo que você esteja parado, calado, ou até dormindo, ou dentro de um ônibus, ou no seu trabalho, calado lá muitas vezes, às vezes você de repente não está, mas você tem um coração repleto do Espírito Santo de Deus. Sabe, você está ali, quem te vê você calado, mas por dentro você está, Senhor, ajuda o meu irmão que está ali passando uma dificuldade. Sabe, quem olha para você, está lá, quietinho, boquinha calada. Mas você está em constante comunhão, sabe, o cheiro continua exalando. Sabe, alguém fala, poxa, eu pelo menos já tive conversando com algumas pessoas, dá vontade de ficar conversando com ela o dia todo. Dá vontade de falar, não, fica aí, pô. Não vai embora agora, não. A gente não vai fazer isso, mas te dá vontade de dar. Sabe? Flui, sai naturalmente. Sabe? Você não faz força para sair, você não se espreme para sair, você não força para sair. Sai! Ontem um amigo esteve na loja, anteontem, pastor Wilson, conversamos lá, ficamos amanhã. Que bênção! Sabe, um amigo querido, sabe, flui. Hoje foi com uma pessoa que eu nunca tinha visto, mas eles chegando na loja, a paz do Senhor. Pronto, já estamos em casa. Sabe, eu creio que a gente pode pegar um avião aqui e ir lá para o Japão. Se a gente encontrar um servo de Deus lá, a gente pode entender. Eu, por exemplo, não vou entender absolutamente nada do que ele vai falar. Mas se tiver um servo de Deus andando em algum lugar, eu vou reconhecê-lo. Ele vai me reconhecer, a gente pode falar uma palavra. A não ser que a gente fale em mistério, Deus pode revelar o que eu quero a ele a mim, e ser assim. Mas haverá uma comunhão, haverá uma adoração, haverá um transbordamento, mesmo com a gente sem entender as palavras. Aqui, justamente, eu dei um exemplo do contrário. Quando existe uma comunhão, quando existe um discernimento, até mesmo sem as palavras. Quando você lê a Bíblia e não tem um norte, que é Jesus, você lê o mapa,
mas não consegue discernir o mapa. Se você alinhar ele com o norte, que é Jesus, ele é a pedra angular, a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã, o sol da justiça. Você consegue alinhar e consegue discernir. O Espírito Santo de Deus discerne a palavra. Para você, você passa a discernir a palavra. Você pode até não ter tanto conhecimento, mas o Espírito Santo te dá o discernimento suficiente para você pregar um dia inteiro. Ou pregar 2 minutos e dezenas de pessoas, ou milhares, aceitar Jesus. Não há limites quando o Senhor Jesus opera na vida de uma pessoa. Nós lemos em Lucas, capítulo 8, versículo 22. E vamos direto ao versículo 24, diz assim: chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros. Já não estava falando com ele mais, estava falando uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Interessante que eram discípulos de Jesus. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, né? Judas, o irmão de João, né? Filipe, Mateus. Você vê algumas situações aqui incríveis. Nós vemos aqui algumas situações bem interessantes. Num versículo, eles procuram o Senhor, despertam o Senhor e chama de mestre. E aqui fica bem claro, não tem nada, não estou recriminando os discípulos. O Senhor Jesus permitiu isso acontecer para dar exemplo para nós. Eles eram os discípulos de Jesus fisicamente. Eles andaram. Pedro, a sombra dele, depois que Jesus voltou aos céus, foi assunto aos céus, a sombra de Pedro curava. Ele passava assim, e tivesse um paralítico, levantava. Nós estamos imaginando aqui pessoas que acompanharam Jesus, viram milagres de Jesus. Num versículo ele chama mestre. Mestre, mestre.
e pede. Num evangelho diz assim: não se te dá que pereçamos? Aqui ele diz: mestre, estamos perecendo. Orando, pedindo ao Senhor. Jesus socorreu. Num versículo ele chama mestre. No outro versículo ele diz: quem é este? Os discípulos são o mesmo, o barco é o mesmo, o mar que eles estão navegando é o mesmo, Jesus é o mesmo, mas eles mudaram. A palavra. Num versículo eles dizem: mestre, mestre, nós estamos morrendo, nós estamos perecendo. No outro versículo, depois que eles viram a autoridade de Jesus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? No mesmo tempo que muitas vezes nós adoramos ao Senhor, nos falta fé para cumprir o seu plano. Com a mesma boca que muitas vezes nós, mestre, Senhor, glória a Deus, aleluia, pá, adora o Senhor verdadeiramente. Mas nessa mesma boca, segundos depois pode estar saindo: o que é isso que o Senhor fez? Ele tem poder para isso aqui também? Será que ele pode também fazer isso? Mas quem é este que consegue fazer isso aqui? Será que eles ainda não conheciam Jesus, a qual eles tinham por mestre? Será que nós, discípulos do Senhor, conhecemos Ele? Será que nós temos fé para que nós possamos dizer assim: e foi todos os discípulos? Alguém pode dizer: chama Jesus? Outro: não chama não. Quem sabe alguém pode falar: será que a gente pode não orar? Será que a gente não pode orar aqui, esse mar fica quieto? Esse vento aqui calar? Será que de repente pode ter usado o será? Mas por fim desistiu. Por fim foi lá e chamou o mestre. Mas depois que chamou o mestre, depois que passou para ele a última chance, mostra que realmente o Senhor Jesus é a nossa última saída. Nós podemos ser discípulos, podemos conhecer a Cristo, mas pelas nossas próprias forças nós não conseguimos acalmar o mar. Tem que ter Jesus. Mas isso é verdade. Mas faltou fé neles aqui. Jesus disse, e se eu não estou enganado, falou nos 3 evangelhos. Faltou, porque ele disse: cadê a vossa fé? No evangelho de Marcos 4, olha o que diz, é o mesmo. Marcos capítulo 4, versículo 35, é o mesmo episódio. Versículo 38 diz assim: e Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Aqui já foi um pouquinho diferente, né? Tipo assim: Jesus, olha só, a gente está morrendo. Só não vai se esquentar com isso não? A gente pode morrer mesmo? E ele, despertando, repreendeu o mar,
Perdão. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Em termos, é como se ele fizesse assim, ó, quietinho. Não precisava mais que isso. Ou então só levantasse a mão assim, ó, tudo ia ficar igual igual uma mesa, reto. Mas logo depois ele disse assim, ó: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui, Marcos caprichou um pouquinho mais, né? Não é que o Lucas não caprichou, mas ele teve essa visão. Melhor dizendo. Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Em termos, em outras palavras, ele está falando assim: qual o teu problema? Pedro, qual o teu problema? Felipe, Tiago, João, qual? Estou dizendo mesmo, cara. O que é isso? Em termos, é como é que não tendes fé? João falou que se Jesus falasse, se nós fôssemos escrever todos os acontecimentos de Jesus, da palavra de Deus, os livros do mundo, o mundo não caberia com os livros. Então, a gente pensa assim, Jesus vira para os discípulos dele, que há minutos estavam chamando ele, e ele dormindo sobre o travesseiro, tranquilão lá, graças a Deus, e ele lá dormindo, sono tranquilo, e os discípulos desesperados jogando água para fora do barco. Ah, meu Deus do céu, meu Senhor Jesus que está dormindo ali no barco, está dormindo e a gente aqui, será que não houve uma murmuração, alguma coisa assim não? Poxa, a gente aqui, Jesus podia estar ajudando. De repente a gente às vezes pensa assim: poxa, eu estou passando essa aprovação, será que Jesus não está vendo isso aqui não? De repente ele está no barco e está dormindo. Nós que às vezes ficamos tímidos e não temos fé. Aí, não, eu tenho fé, eu vou fazer. Não, às vezes isso não é, às vezes não é fé. A fé é imputada em nós por Deus. A fé não é um pensamento que eu vou fazer e vou isso, aquilo. Não é um pensamento de fora para dentro. Não é assim, eu vou fazer isso. Eu faço isso em nome de Jesus. A fé vem de Deus. A fé vem do Senhor. Por mais que nós usemos ela, mas a fé é nos dada por Deus. Mas nós alcançamos isso pela vontade do Senhor, pelo que nós cremos nele. Não vem de obras, não vem de sacrifícios humanos, não vem de nada disso. E Jesus fala reto com eles. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Num versículo ele chama mestre, no outro ele fala: quem é este que fala com o mar, com o vento, e eles obedecem ele? No versículo anterior, lá de Lucas, eles chamaram mestre, pediram socorro. Sabe o que eu vejo também? Muitas pessoas, às vezes, pedem ajuda ao Senhor, pedem um socorro ao Senhor, pedem oração, não esquece de mim, olha lá, poxa, me ajuda, que não sei o que, está isso, aquilo. Mas, na verdade,
tímidos, não seguem ao Senhor, sabe, não conhecem a Ele, não exerce, sabe, a prática do Evangelho, enferrujado total. Enferrujado total. Sabe, numa palavra que nós demos domingo próximo passado, foi justamente a prática do Evangelho. A casa pode estar construída do mesmo jeito. As provações sucedem a uma quanto a outra. A única diferença entre uma e outra é que uma cai e a outra não. A que cai é porque não teve prática. Quem a construiu, construiu. Mas não tem prática do Evangelho. A prática é uma forma de você embasar a sua construção. Não adianta, poxa, oração, você falou há alguns minutos atrás, orou até por pessoa que tenha vício disso, daquilo, e muitas vezes o livramento chega primeiro. É verdade mesmo. Na Bíblia está assim, leprosos que foram curados, que não voltaram para agradecer. A mulher que foi livrada da morte, porque foi pega em ato de adultério, Deus livrou ela da morte e depois falou, vai e não peques mais. Ela pecou depois? Não sei. Alguns supõem que pode ter sido Madalena, Maria de Magdala, por isso Maria Madalena, não é sobrenome, é a região onde ela vivia. Então assim, se foi ela, continuou. Se foi ela, continuou. Mas tem muitos que recebem milagre e depois vão embora. Eu já vi isso acontecer, viu? Já vi isso acontecer. Recebe milagre, usufrui daquilo, que bênção, bênção mesmo. Mas a prática do Evangelho passa longe. Passou longe. Até a hora que vier uma chuva e a casa cair. Não é o que eu desejo, mas essa é a realidade. A prática do Evangelho, ela faz com que a base seja sólida. Humanamente falando, não tem como você trocar a base de uma edificação se ela já está construída. Humanamente não dá. Como é que você vai? Se bem que eu vi outro dia, não sei se foi no Japão, acho que foi no Japão, tem uma construção lá, acho que era um colégio, não sei. Eles colocaram uma base para trocar de lugar a edificação. Uma engenharia tremenda. E aí mudou toda a edificação de lugar. Não quebrou. Sabe? Para Jesus não precisa dessa edificação toda. Para Jesus, para o Evangelho, basta que você comece a praticar a palavra de Deus. As suas bases molinhas, que afunda o pé com areia, começa a rachar, não vai ser mais assim. Ela vai sendo mudada. Aquela mesma base mole, arenosa, vira rocha. Sabe, quando você pratica o Evangelho, quando é para perdoar e você perdoa mesmo e não guarda mais mágoa. Quando é para você olhar para frente e não para o lado, que você olhava para o lado, mas agora você só olha para frente. De vez em quando até olhava para trás. Mas quando você olha para frente, é você, não, o autor, o meu condutor está na frente. O meu mestre está na frente. Não tem por que olhar para o lado. Pode ser atrativo, mas eu não vou não. Vou olhar para frente. Aí as suas bases ficam sólidas. Aí você vê o barco empolado lá, as ondas combatendo contra o barco. Mas bem que alguém poderia se levantar e falar assim, peraí, Jesus está dominando. Vou chamar Jesus, peraí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vento, cala a boca. Mar, se aquieta. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Sabe o que vai acontecer?
o mar vai se aquietar. O vento vai calar a boca, vai calar, vai se emudecer, como diz aqui na palavra. E Jesus continuaria lá dormindo, tranquilo lá. Aí quando Jesus acordasse, olha como seria diferente. Aí alguém ia chegar a Jesus, dormiu bem? Você quer um pouquinho de água? Um chazinho, um café, um vinho? Porque eles bebiam vinho. Tem gente que acha que não, mas eles bebiam vinho. Jesus transformou água em vinho. Oxe! Não foi café. Jesus transformou água em Coca-Cola. Jesus transformou água em vinho. Entende? Foi assim, está escrito. O senhor está com frio, quer um pouco de vinho, ou o senhor quer uma água, um pão, um cordeiro que a gente assou lá, trouxe aqui, o senhor quer alguma coisa? Aí, não, tô tranquilo, Aí alguém ia virar para Jesus e falar, pô, Jesus, vou te falar, ó, teve uma tempestade aqui, braba, mas sabe, o senhor estava dormindo, a gente até pensou em chamar o senhor, aleluias. Oh, aleluias! Aleluias! A gente até pensou em chamar o Senhor, mas baseado naquela palavra, talvez o Senhor ainda nem tenha dito ela, mas como está escrito em Marcos 16, né? Em meu nome expulsarão os demônios, pisarão em serpentes. Resumindo, farão milagres. Sabe, Jesus, a gente tomou aqui uma autoridade aqui, e o Senhor estava dormindo, a gente até pensou em chamar o Senhor, mas sabe, veio uma força para a gente, e a gente falou assim, ó, mar, em nome de Jesus, se aquiete. Vento, se emudeça agora. Vento, cessa. Sabe, Jesus? E passou tudo. Veio essa bonança que o Senhor está vendo. Aí ele ia falar, aí eu creio que ele ia falar assim, isso aí mesmo, é desse jeito, continua desse jeito aí. Entendeu? Deus permitiu ser diferente para mostrar a nossa dependência dele, para mostrar que nós somos dependentes do Senhor, e que por mais que muitas vezes a gente esteja perto de Cristo Jesus, perto, próximo, seja discípulo de Jesus, nos falta fé. Porque se eu não estou enganado, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele deu uma correção, ele deu uma admoestação em relação a, cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Cadê a fé de vocês? Porque como é que vocês não podem ter fé? Isso é o Evangelho. O Evangelho, a prática do Evangelho, ela faz com que nós sejamos dependentes de Cristo, mas nós temos autoridade sobre as adversidades. Tem coisas que Deus permite nós passarmos e nós não seremos livrados daquilo. Ué, claro que é. Claro que é. Tem muitas coisas que aqueles que aceitam Jesus, seguem a Cristo, passarão, sofrerão e não serão livrados daquilo. Por quê? Só Deus sabe. Existem servos de Deus que morrem de acidente, servos de Deus que morrem com bala perdida, servos de Deus que são assaltados, servos de Deus que têm câncer. Vai no hospital do câncer para ver se não vai ver muitos que são servos de Deus lá. E são servos de Deus fiéis a Deus, a sua palavra, mas sofrem
algumas coisas e às vezes Deus não cura. Tem outros que Deus ressuscita até depois de morto. Tem outros que Deus cura totalmente. Por que acontecem essas coisas? Por que a alguns Deus cura e a outros não? Tem pessoas que já foram inférteis e Deus deu a fertilidade. Tem pessoas que eram cegas e Deus curou, passou a ver. Tem pessoas que estavam mortas, Deus ressuscitou. E tem pessoas que estavam mortas e continuaram mortas. Nós temos que saber, os cristãos, viu, amigo ouvinte, que você ainda não é cristão? Não pense que vai ser tudo flores, não. Quando você se decidir a servir a Deus, não é que tudo será flores, céuzinho azul, clima agradável, clima agradável, despensa sempre cheia. Nunca, uma gripe, você repreende e não volta mais, sabe? Não é sempre assim, não. Não é não. Servos de Deus fiéis, homens e mulheres, serviram a Deus a vida toda. E no final, muitas vezes, as suas vidas foram queimados vivos, outros decapitados. Servos de Deus, lá na Índia, sofrendo perseguição. Sabe, teve um indiano, servo do Senhor, um jovem, parece 16 anos, ele cultuava o Senhor na sua casa e ele foi alvejado com ácido. Isso deve ter uns 2 anos, eu acho. E ele lutou contra a morte, digamos assim, internado por 45 dias. Aí eu poderia te dizer, poxa, Deus o curou e ele continuou sendo servo de Deus, pregando lá em outros lugares, está vivo lá. Mas eu digo que ele está vivo na glória, mas ele depois de 45 dias internado morreu. Por perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Deus poderia ter livrado ele do ácido? Poderia. Deus poderia ter trazido ele do hospital? Poderia. Por que Deus não fez isso? Só perguntando a ele, se ele quiser te responde. Porque os preceitos de Deus são muito mais altos do que os nossos. A vontade, a visão de Deus é muito mais alta do que as nossas. Ele sabe o que a gente não sabe. Nós não conseguimos acompanhar os planos de Deus. Em alguns momentos nós podemos estar em linha com os seus planos. Mas não quer dizer que a gente vai conhecer tudo. Nem sonho, aqui não. Não dá. São inescrutáveis. Não dá para chegar ao fundo dos planos de Deus. Nós podemos buscar fazer os planos, cumprir, melhor dizendo, os planos de Deus nas nossas vidas e o plano dele, do reino dele. Mas não espere fazer entendendo. Muitas vezes não é entendendo. Muitas vezes não é entendendo. Por que eu vou para lá? Sabe, houve uma divisão entre Paulo e Barnabé. Porque por Barnabé, Paulo não voltava a Roma. O que tu vai fazer lá? Paulo disse, eu tenho que voltar lá. O Senhor, é a vontade de Deus que eu volte lá. Aos olhos de fora, o cara vai pensar assim, o que eu vou pregar num pessoal que matou o meu Senhor? Mas você não lê carta aos Romanos? Não está escrito aí no teu livro? Uma carta de Paulo aos Romanos? Pois é,
Ele não escreveu em Roma essa carta. Eu não sei onde que ele escreveu, não sei se foi em Filipe, não sei. Né? Mas Paulo voltou a Roma e foi morto em Roma. Poxa, se ele fosse para outro lugar, sabe, os planos de Deus é diferente dos nossos. Às vezes a gente prega em um lugar que a gente poderia não estar lá. Às vezes a gente faz culto onde não é muito de fazer culto. Mas os planos de Deus não são os meus. Às vezes nós somos levantados por uma missão a qual a gente nunca almejou. Mas se é o plano de Deus, é melhor fazer. O ruim é quando você começa e para. Oh, de cantar alabassuri andalás. Alabassuri cantalabassuri andalás. É melhor não parar. Não para. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Começou a boa obra, não para. Não para. Muitas vezes a gente não entende porque nem começou. Muitas vezes a gente não entende porque a gente foi chamado para um lugar, ou para um ministério, ou para uma denominação. Deus usa várias denominações, milhares. Deus usa assim, pastores, denominações, Deus usa. Você só não pode perder o foco de qual é o seu Deus. Você só não pode perder o foco de quem é Deus. Você só não pode perder a doutrina bíblica. A doutrina da religião é uma, muitas vezes. E muitas vezes até parece com a da Bíblia. E aí é bom. Mas se elas diferir da Bíblia, se o foco for para outro canto, é problema, não faça isso. Não concorde. Não concorde. Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E Deus deu. Construiu o templo. Serviu ao Senhor, reino próspero. Mas ele começou a fazer coisas que não devia fazer. Deus falou para ele não tomar mulheres de outras terras, ele tomou. Está bem claro que a idolatria Deus condena. Ele foi idólatra por um tempo. Fez oferendas a outros deuses. Não voltou. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Tem gente que cai e fica. Por quê? Às vezes a queda foi prazerosa. Às vezes a queda teve algum lucro confortável. Sabe, o inimigo prepara a cama, não é para você cair num espinheiro, porque se fosse, você pulava fora na hora. Ninguém ia ficar prostrado. Ele prepara uma cama, um laço, para a pessoa cair e ficar confortável. Legalzinho, tranquilinho, com ar-condicionado, com prazeres, com conforto. Certo? A pessoa cai e fica. Não volta ao primeiro amor. A pessoa cai e fica, pô, sabe que não é tão ruim assim? Esse é o problema. Cai e fica, sente confortável. Esse é o problema. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Você tem que negar os prazeres. Você tem que negar o conforto advindo de uma ilicitude. Tem que negar isso. Mas isso você só consegue fazer se você tiver princípios. Se você tiver princípios.
Se você um dia pelo menos conheceu a Cristo, aí você cai e fala, puxa, isso aqui tá carnal, pela carne tá bom demais, mas isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Isso está errado. Sabe, na minha vida pregressa já cometi erros diabólicos. Mas mesmo na pior das minhas fases espirituais, eu sabia que aquilo não era da vontade de Deus. Eu sabia que aquilo não agradava a Deus. Mesmo nas piores coisas que já posso ter feito. Eu sabia, isso está errado. Não havia um conforto, eu poderia fazer ou refazer. Mas não havia um conforto na minha alma. Não havia um conforto na minha alma. Eu sabia que estava errado diante de Deus. Mas não foi por isso que Ele me resgatou, não. Foi pela sua graça. Porque o pecado gera morte. Mesmo eu não sendo confortável naquilo, Ele teria todos os motivos para me lançar no inferno. Foi pela sua graça, pelo seu amor, que Ele não me lançou no inferno e me fez um pregador da sua santa palavra, me ungiu com uma unção sacerdotal, mas não foi para título, besteirada, não. Foi pela necessidade do Evangelho. Foi para isso, para mim hoje poder dizer, caí. Mas Deus me levantou pela sua infinita graça. Não foi porque eu tinha uma certa consciência, ou tinha uma consciência que aquilo não era de Deus. Não foi por isso que Ele me resgatou, não. Mas porque você já era batizado com o Espírito Santo. Não foi por isso também, não. Não, mas você é crente desde criança. Também não foi por isso, não. Não foi por isso, não. Foi pela graça. Porque isso seria mais um motivo ainda. Seria mais um motivo. Olha, se você fosse um ímpio, eu não diria nada. Mas uma pessoa que já esteve lá, já andou comigo, olha aí, igualzinho. Igualzinho que eu estou falando. Jesus estava no barco. Mas quem é este que fala com o mar e me obedece? Fala com o vento. O vento obedeceu a Ele. Quem é este? Minutos antes estava chamando de mestre. A nossa incapacidade de muitas vezes perceber a fé que Deus nos dá. Às vezes a gente confia na boia. Às vezes a gente confia no barco. Não, isso não vai acontecer. Esse barco é muito forte. Disseram isso no Titanic. Não é isso? Não tem essa história que diz que alguém disse que nem Deus afunda? Deus não precisou afundar aquilo. Se foi um juízo de Deus sobre aquele barco, se foi, eu não sei, um iceberg bateu no iceberg e afundou. Deus faria desaparecer na hora, junto com o mar que estava suportando ele. Junto com essa terra toda, se Deus quiser, Ele está, nem precisa estalar o dedo. E esse mundo todo evapora. O mundo inteiro, o globo terrestre. Quero te dizer, amigo, que ainda não se aceitou ao Senhor Jesus. Você tem a oportunidade. Está ouvindo a palavra. Está ouvindo a palavra. Enganado e inocente você já não é. Acredite nisso. Deus levantou isso aqui, esse trabalho, com um propósito. Talvez eu não entenda. Mas inocente você não é. E um dia você vai estar diante do justo juiz. Se você ouvir e praticar, você é considerado por Deus um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você ouvir e não praticar, você é considerado por Deus um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
Eu digo que a pessoa pode não ser pedreiro, engenheiro, arquiteto, mas eu acho que uma criança de 5 anos, 6 anos, sabe que não dá para construir uma casa sobre areia que vai cair. Aí você diz, poxa, eu também não construirei uma casa sobre areia. A física talvez não, mas a espiritual tá. A física você sabe que tem que ter uma base sólida, tudo, tá certinho. Mas a espiritual, a tua base é frágil como uma geleia. A sua base espiritual é frágil, mole, igual uma Maria mole. Como pode dizer, você vive correndo atrás de tudo quanto é religião, vive para um lado para o outro, não tem base sólida em lugar nenhum. E eu não estou falando de denominação, estou falando de fé. Fé. De abrir a Bíblia e falar, Senhor, fala comigo. Bateu o pé do ai meu Deus, isso aqui lá, isso aqui. Entendeu? Base fraca. Base sólida, é outra história, filho. A conversa é outra. O pastor, o bispo pode fazer escândalo, quem for, a denominação abrir, fechar, ter filial, etc. A tua base está em Deus. Deus nunca falhou e não falhará. O Senhor Jesus é a rocha eterna. Se a tua base estiver em Cristo Jesus, pode dar o que der. Oh glória a Deus. Pode dar o que der. Você não se abala. A lágrima pode cair de um lado, pode cair do outro. Você pode nadar no mar de lágrimas. Mas você tem a tua esperança em Cristo. Você pode comer, pode não comer. Pode ter saúde, como pode vir a doença e Deus não curar. Pode vir a aprovação, pode, mas você não muda, você é imutável, você permanece firme. Alguém vai dizer, caramba, é osso duro. Não é osso duro, não, é pedra dura mesmo. É rocha. Glória a Deus. E você, quando aceitar Jesus, que você seja firmado nessa rocha, viu? Porque é ela que nos sustenta. A rocha é Jesus. Não é outro. É só Jesus. Pai amado e bendito Deus, eu entrego esse trabalho em tuas mãos. Te agradeço por essas palavras, Senhor, edificar a minha vida. Eu te agradeço mesmo. Meu Deus, mesmo não sendo merecedor, mesmo não sendo digno, Senhor, eu te agradeço. Meu Deus, se está ao alcance da nossa voz alguém que ainda luta com vício, meu Deus, seja de que tipo for, alguém que ainda não entregou a sua vida a Ti, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor mova o seu coração. A oportunidade tem sido dada, meu Deus, nós não sabemos o dia que o Senhor voltará, nós não sabemos também o dia que nós partiremos, Senhor, e fora esses dois grandes motivos, existe também uma necessidade, meu Deus, de trabalhadores na Tua seara, Pai. Levanta pregadores, pregadoras, pastores, pastoras. Acredito sim no ministério pastoral feminino, acredito mesmo. Meu Deus, não só missionárias, mas pastoras, bispas, evangelista. Senhor, o Senhor usa quem o Senhor quer. Quem somos nós para dizer que não pode? Não, missionária pode, pastora não. Senhor, é tanta crendice, tanto legalismo, Senhor. O Senhor usa aquele que o Senhor quiser usar. Senhor, eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fortalece, Senhor, levanta esses guerreiros, essas guerreiras, meu Deus, esses soldados valentes, Senhor. O mundo já está no maligno faz tempo, meu Deus. Nós estamos próximos aí de uma eleição, Senhor, que eu já pensei, conversando com algumas pessoas, Senhor, também tem um certo sentimento parecido. Senhor, o Senhor pode ajuizar essa nação, o Senhor pode trazer um juízo sobre esta nação, Pai.
trazendo uma liderança, Senhor, que esteja em linha com o aborto, com legalização da iniquidade. Legalizar, tornar legal a iniquidade. Senhor, a nossa guerra não é política, a nossa guerra é espiritual. Nós não nos lutamos, Senhor, nós não devemos lutar contra carne e sangue. Nós temos que lutar contra potestades e principados, Senhor. Tem gente aí se degradando por causa de A e B. É bom que o A e B estejam no teu caminho. Seja ele A ou B, esteja dependente do teu favor. Que seja um adorador de ti, em espírito e em verdade. Não com palavras. Seja quem for. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor levante essas pessoas, toca nos corações, meu Deus, que não sejam manipulados, meu Deus, que não sejam como um marionete, meu Deus, que se alguns ainda forem, Senhor, corta essas linhas da marionete aí, corta isso, Senhor, dá um espírito de valentia, dá um espírito forte, dá destreza, meu Deus, eu te peço, fortalece, Senhor, que não sejamos tímidos, que nós não sejamos tímidos. Covarde eu nem estou falando, Pai, piorou covarde, mas que nós não sejamos tímidos. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, direcionar a nossa mente, que o Senhor possa nos despertar, meu Deus, para essa tão grande obra. Tanta gente, Senhor, acomodado, tanta gente, Senhor, com os braços cruzados, tanta gente, Senhor, meu Deus, como que mortos. Pai amado, a tua seara precisa de trabalhadores. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça aqueles que estão, que o Senhor os anime, para que eles não parem de trabalhar, Pai. Pois a seara precisa desses trabalhadores. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor traga mais trabalhadores para essa seara. Eu digo do teu reino, Senhor. Entrega esse trabalho em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.